Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 123. Salmo 123. Cântico de romagem. A ti que habitas nos céus, elevo os meus olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Senhor Deus, ajuda-nos a entender a Tua palavra nessa manhã, orienta os nossos corações e as nossas vidas, para que nos dias maus os nossos olhos estejam postos em Ti, para que o Senhor também nos proteja daqueles, ó Deus, que maquinam a maldade, e para que o Senhor também faça com que o nosso testemunho de fé seja preservado e seja mantido nesse mundo para o louvor da Tua glória. Que nós, ó Deus, perseveremos, que nós não venhamos a desistir, nem a sucumbir diante, ó Deus, do peso e das pressões que nós sofremos nesse mundo, mas que o Senhor guarde os nossos corações em Cristo Jesus. Amém. Você provavelmente já sofreu por causa do desprezo de alguém. Eu acredito que todos nós aqui, em alguma medida, conhecemos esse sentimento. O desrespeito, o vilipêndio, a zombaria dos outros comumente nos entristece e nos desanima. Sobretudo quando não existe nenhuma razão minimamente justificável para isso. O desprezo, nós sabemos, pode vir de muitas direções. Pode vir de um amigo que rompeu conosco. Pode vir de um colega de trabalho que disputa conosco uma posição. Pode vir de um grupo de jovens ou adolescentes do qual você gostaria de ter aceitação. Pode vir de alguém que você admira, ou até mesmo pode vir de um parente próximo. O desprezo pode também vir de uma forma pública, humilhante e coordenada, especialmente em uma era como a nossa, cheia de exposições e que conta com as poderosas redes sociais. Hoje muito se fala sobre a temida cultura do cancelamento, em que muitas pessoas sofrem constrangimentos injustos por meramente emitirem opiniões que desagradam a maioria ou uma militância barulhenta. Os cristãos, pela natureza daquilo que eles pregam e pela forma como eles buscam viver, sabem do que eu estou falando. O apóstolo Paulo declarou na Epístola aos Gálatas que entre buscar o favor dos homens ou o favor de Deus, ele não teria dúvidas. Na verdade, ele afirmou que se a sua intenção fosse essencialmente agradar aos homens, ele não seria servo de Cristo. Talvez alguns de nós tenham aí uma escolha a fazer, e eu já adianto que qualquer delas terá o seu preço e terá a sua recompensa. Resta saber que preço nós estamos dispostos a pagar e se nós queremos uma recompensa menor e efêmera, ou se nós queremos uma recompensa maior e perene. O que domina o nosso coração, meus irmãos? É o desejo pelos aplausos do mundo ou é o anseio pelas bênçãos de Deus? Meus irmãos, há um claro problema apontado pelo salmista aqui, com o qual ele e também nós precisamos lidar vez ou outra, para não dizer que temos que lidar com isso o tempo todo. Os crentes que se negam a um estilo de vida marcado pela imoralidade, pela impureza, sabem bem. Os crentes que não negociam princípios e valores sabem bem.
Os crentes que pregam o evangelho de verdade sabem bem do que se trata isso. Mas como nós podemos reagir ao escárnio alheio quando ele é lançado contra nós em função da nossa piedade e compromisso com Deus? Há alguma forma de nós nos desvencilharmos disso de um modo definitivo? Como vencer a afronta dos que sem causa nos assediam e nos maltratam? Meus irmãos, enquanto caminhamos aqui nesse mundo, precisamos nos preparar para o enfrentamento de problemas similares. Que pode ser que você não esteja enfrentando exatamente hoje, mas venha a enfrentar logo adiante. Esse é claramente um texto escrito em um momento de grande aflição. Há lamento e há preocupação nas palavras do salmista. Mas ao mesmo tempo, a oração do peregrino, que também neste salmo expõe verdades preciosas aqui para nós, demonstram que essa é uma verdade comum aos crentes de todas as épocas, ao escritor do salmo, ao peregrino que cantava esse salmo, a nós que estamos aqui também reunidos. Existem 3 verdades preciosas aqui, meus irmãos, que nós podemos utilizar na luta contra o desprezo. Se tivermos essas verdades em nossa mente, elas nos ajudarão a permanecer firmes e perseverantes. A primeira dessas verdades é que Deus governa sobre justos e ímpios. A segunda é que Deus é o Senhor, enquanto que nós somos os seus servos. E a terceira preciosa verdade que nós temos aqui é que Deus jamais nos desprezará, ainda que os homens o façam. Estas 3 coisas precisam estar presentes em nosso coração. Mas vamos por partes. Vamos ao primeiro ponto. Deus governa sobre justos e ímpios. Irmãos, vejam como esse salmo se inicia. Verso 1. A ti que habitas nos céus, elevo os meus olhos. De imediato nós já podemos dizer que a atitude que se espera de um crente quando ele se sente acuado, quando ele se sente sufocado, quando ele se sente atribulado pelas ações maldosas de outrem, é elevar os seus olhos a Deus. É isso que o salmista faz. Essa expressão, inclusive, é muito parecida com a que nós temos, por exemplo, no Salmo 121, que nós já estudamos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Observem que a resposta que ele oferece à sua própria indagação é repleta de confiança, porque apesar dos perigos que normalmente se imaginava que os viajantes se defrontariam até completarem a sua subida rumo ao templo de Jerusalém, o que o salmista sabe, meus irmãos, com toda certeza, é que se Deus criou, Deus também domina sobre os céus e sobre a terra. Por isso também é que o autor do Salmo 120, em um contexto mais próximo do Salmo 123, reverberando praticamente a mesma temática, diz: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Por que nós sabemos, irmãos, então, que o nosso socorro virá? Por que nós sabemos que o Senhor ouve os nossos clamores? E por que nós recorremos a Deus quando terceiros nos oprimem? A resposta simples é: porque Deus governa. Porque Deus governa sobre tudo e sobre todos. Existe uma razão textual e exegética que é reforçada nesse salmo. Porque a expressão habitas nos céus indica que Deus está assentado em um trono celestial. Ele habita nos céus. Essa palavra habita aqui, Deus está sentado nos céus. Deus está assentado, entronizado. Deus está sobre um trono. Algo que é ecoado, por exemplo, em textos clássicos como o do profeta Isaías ou o do apóstolo João, para ficarmos com apenas 2 de muitas citações da Bíblia a esse respeito. Deus reina soberano. E é por isso que os nossos olhos, então, se erguem para Ele, enquanto os olhos dele permeiam todo o cosmos ao mesmo tempo. Irmãos, há bons motivos
que fazem alguns acreditarem que, tal como se propõe para o Salmo 120, esse salmo teria sido composto no período pós-exílico, depois que a Babilônia caiu para o Império Persa, e os persas, cumprindo a profecia do Senhor, concederam a autorização para o retorno dos judeus e a reestruturação, tanto da sua terra quanto da sua vida civil e religiosa. Por que algo assim acontece? Pare e pense. Já pararam para pensar por que coisas improváveis, por que coisas inesperadas acontecem no mundo e isso vem a favorecer os planos de Deus e os filhos de Deus, mesmo quando ninguém espera ou acredita? Estas coisas acontecem assim, meus irmãos, porque Deus reina. Por que afinal Nabucodonosor teve sucesso na invasão a Judá? Não foi porque Deus falhou em proteger o seu povo, não. Mas, nas palavras de Daniel, foi o Senhor mesmo quem entregou a Jeoaquim, o rei de Judá, assim como os utensílios da casa de Deus, para os babilônios, para os caldeus, a fim de disciplinar o seu próprio povo, como já tinha sido antecipado. Foi Deus quem fez isso. Ele reina. Por que décadas mais tarde o rei Ciro baixou um decreto permitindo o retorno dos judeus? A resposta simples: porque Deus reina. Por que anos mais tarde Neemias pediu a sua liberação e agora um outro rei, o rei Artaxerxes, atende o seu pedido? Porque Deus reina. Por que antes disso Esther conseguiu o favor do rei Assuero, se tornou rainha e impediu o massacre do seu povo? Porque Deus reina, irmãos. Ele governa sobre os poderosos, ele governa sobre os próprios reis e não apenas sobre o seu próprio povo. Eu estou mencionando esses episódios porque se esse salmo for mesmo pós-exílico, não é difícil imaginar que o salmista tenha sido informado ou mesmo que ele tenha participado de uma dessas situações. Mais do que isso, o retorno dos judeus, nós sabemos que não resolveu tudo. Quando eles voltam para suas terras, eles percebem que a circunvizinhança estava ocupada, estava tomada. E todos nós também sabemos do drama que foi para que os líderes, Zorobabel, Esdras, Neemias e outros, trabalhassem com a ferrenha oposição de Sambalá, Tobias, Gesem e todos os outros que se ajuntaram a eles. Se esse era o caso, talvez acossado por adversários que tentavam impedir o avanço da obra do Senhor e atormentavam os crentes com impropérios e com a geração de confusões de todo tipo, o salmista tinha muita razão para dizer: a ti que habitas nos céus. Ele sabia, e as gerações seguintes cantariam esse hino para lembrar que Deus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se estamos tensos, se estamos sob pressões insuportáveis, se estamos sofrendo investidas perversas, devemos nos lembrar de que Deus governa não só sobre nós que o servimos, mas sobre os nossos opositores, que também se opõem em vão ao desígnio eterno do Altíssimo. Aliás, sobre isso gostaria de acrescentar algumas coisas. Para onde os peregrinos judeus estavam se dirigindo quando cantavam esse hino? Eles estavam indo para Jerusalém. As tribos de Israel subiam para lá. E esse termo subiam, ele é utilizado porque Jerusalém estava sob o Monte Sião, a 800 metros acima do nível do mar. Então o povo de Deus ia até o tabernáculo e mais tarde ao templo, na parte central da cidade. Eles iam ao lugar sagrado para adorar a Deus. Como os irmãos devem lembrar, nós falamos aqui semana passada como esse gesto naquele local era importante. Pois muito bem, vocês se recordam das palavras do rei Salomão quando da dedicação da casa do Senhor que ele construiu? Ele disse: mas de fato habitaria Deus na terra. Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto mais esta casa que eu edifiquei.
Quer dizer, ainda que o templo fosse uma representação visível da presença de Deus entre o seu povo, o Senhor jamais poderia ser contido no interior de uma estrutura física. E nem mesmo o céu o pode abrigar, porque ele transcende a sua criação. Então, vejam, irmãos, esta ótica aqui presente. O salmista, no Salmo 123, diz: a ti que habitas nos céus, eu elevo os meus olhos. Mas também é válido destacar o que relata Isaías 57, verso 15. Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Você está abatido de espírito? O Senhor vivifica o seu coração. Isso exemplifica, irmãos, o fato de que, ao dizer que Deus habita nos céus, o salmista não está falando de um Deus distante, quando ele ora aqui. Na verdade, ele está tão próximo, Deus está tão próximo, que o seu reinado geral sobre os homens traz paz ao coração do seu povo, já que, como nós também podemos ler no Salmo 1, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando a voz e a fúria dos maus se sobressaem, lembrem-se dessa verdade: Deus governa sobre justos e ímpios. Eleve os seus olhos a Ele. A segunda preciosa verdade que nós devemos enxergar diante das ameaças, das perseguições, dos gracejos e da ridicularização dos incrédulos é que Deus é Senhor e nós somos seus servos. Essa frase, meus irmãos, funciona para enfatizar que as coisas devem ser sempre colocadas em seu devido lugar. Deus não nos deve favor algum. Não nos deve. Deus não é um mordomo que precisa fazer aquilo que nós ordenamos. Deus não está obrigado a atender às nossas vontades no momento ou da forma como nós solicitamos, por maiores que nós consideremos ser as nossas urgências. Na verdade, é justamente o contrário. Justamente o contrário. Nós devemos entender o que Deus quer. Nós devemos entender a mensagem que Ele está nos passando. Nós devemos nos dispor a obedecê-lo em tudo e mais do que obedecê-lo, nós lhe devemos submissão, subserviência. Uma submissão consciente, por haver o reconhecimento de que nós dependemos inteiramente do Senhor. O verso 2 diz algo que descreve bem essa nossa relação com Deus, essa nossa posição de servos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Irmãos, a imagem que é usada aqui reflete uma realidade comum no período do Antigo Testamento. Os servos estavam de prontidão e continuamente atentos aos seus senhores. Por que os servos fixavam o olhar nas mãos dos seus amos? Porque o comando, a diretriz, a determinação era indicada em grande parte pelo gestual. Com o uso das mãos, o Senhor definia o que o servo devia fazer e também podia demonstrar benevolência, generosidade, condescendência. Então, qual é a nossa compreensão disso, meus irmãos? Como é que nós podemos aplicar isso, vivenciar isso? A nossa compreensão aqui é a seguinte: se nós estivermos sob ataque, e se isso nos estiver incomodando muito, vamos olhar para Deus, mas sobretudo vamos olhar com os olhos de servos. Vamos procurar entender qual é o gesto que Deus está fazendo nessas situações que consideramos indesejáveis. Vamos tentar aprender o que é que Ele pretende nos ensinar e vamos nos manter resolutos em obedecê-lo.
Vamos também nos colocar em posição de espera. Vamos aguardar aquilo que Ele fará. E certamente as nossas mãos também poderão ser estendidas para receber aquilo que vem dEle de uma forma graciosa. Então vejam como isso aqui passa longe da teologia da prosperidade, de algumas aberrações heréticas que a gente vê por aí. Aqui o salmista está sofrendo por alguma razão e por algum propósito, embora ele esteja mantendo o seu olhar fixo em Deus. Então não é que ele está desviando o seu olhar, não é que ele está se concentrando em outras coisas, ele segue olhando para Deus, submisso, atento. Ainda assim, ele passa por alguma tribulação. Ele está recebendo críticas injustas, ele está sendo injuriado, mas não há exigências arrogantes em sua postura. Ele não reivindica nada com altivez. Ele está em agonia de alma, mas ele não demonstra revolta nem impaciência desmedida. Ele está cansado, exausto, angustiado, mas ele conhece o seu lugar e ele faz o que um servo tem que fazer. Ele se coloca nas mãos de Deus. Um servo naqueles dias, muitas vezes olhava para um Senhor bondoso com a expectativa de que ele entendesse as suas necessidades e o auxiliasse de algum modo. Ele poderia talvez ser dispensado de uma fadiga maior. Ele poderia receber um presente inesperado. Ele poderia ganhar um pouco de conforto extra, um agrado, ou contar com uma certa simpatia para lidar com um drama específico. Tudo isso era possível de acontecer. E como é bom, meus irmãos, saber que Deus é um Senhor bondoso. Deus é um Senhor bondoso e nós o podemos servir com alegria. Em dias tumultuados, em que os nossos adversários querem nos aprisionar em seus sistemas corruptos de pensamentos e obras e intentam nos forçar a concordar com a normalização do mal e do pecado, nós olhamos para Deus. Olhamos para Deus. Olhamos para as suas mãos, sabendo que Ele fará um sinal inteligível. Alguma ação que vai interferir na nossa vida, no nosso futuro, no nosso bem-estar. Nesses tempos em que o pensamento cristão é propositalmente deturpado para que sejamos acusados de tantas coisas infundadas, e a nossa alma fica saturada de tanto lixo moral, associado à coação, ao constrangimento, à intimidação com aqueles que se identificam com Deus e com o seu povo. Nesses tempos, irmãos, em que os crentes têm padecido com preconceitos, têm sofrido prejuízos financeiros, têm respondido a processos judiciais, quando não passam por coisa pior. Nesses tempos também de pandemia, de perdas, de dores profundas, de corações esmagados, enfim, nesses tempos adversos, por motivos variados, nós podemos elevar os nossos olhos para aquele que habita nos céus, e nós podemos manter fitos o nosso olhar nas mãos do Senhor, até que Ele se compadeça de nós e conceda aquilo que precisamos. E sabemos que Ele fará isso. Nós podemos dizer como o Salmo 116, verso 16, Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Em tribulações ou não, irmãos, nós estamos aqui nesse mundo para servir a Deus. E nós não podemos perder esse foco. Nós podemos não assimilar direito algumas coisas, mas queremos que o Senhor nos aponte o caminho, que Ele nos ampare, que Ele nos socorra. Quando estivermos em dificuldades e sendo fustigados por alguém, vamos nos lembrar de que nós somos seus servos. Ele é o Senhor. Nós somos servos. A terceira preciosa verdade, que não pode nos escapar, é que ainda que os homens nos desprezem,
o Senhor jamais haverá de faltar. O profeta Isaías escreve: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. O Salmo 27, verso 9 e 10 diz: não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira ao teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Voltando aqui para o texto de origem, o salmista e os peregrinos que entoam essa canção suplicam por aquilo que efetivamente mais precisamos: a misericórdia de Deus. Por isso, a mesma palavra hebraica para misericórdia e compaixão aparece 3 vezes no texto. Os servos de Deus querem a sua compaixão, e os servos de Deus oram dessa maneira: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Essa é a oração do servo. É a oração do publicano arrependido, é o clamor do cego Bartimeu, é o coro dos mártires conduzidos por seus carrascos, é o rogo da igreja que confia, é o grito de todo aquele que se vê carente e necessitado: tem misericórdia, Senhor, de nós. Qual era a razão pela qual o salmista implorava tanto pela misericórdia divina? Ele responde de um modo muito direto: tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Em outras palavras, ele entendia que chegara ao seu limite. É isso que nós podemos deduzir aqui. Poderia estar o salmista talvez um tanto quanto abatido. E certamente das suas palavras se extrai que ele estava sobrecarregado. Ele lamenta muito a soberba dos homens e o quanto ela pode ser destrutiva para quem quer viver retamente, que era o caso dele e é o caso dos verdadeiros crentes. Irmãos, nesse mundo nós podemos ser feridos por palavras amargas, nós podemos ser desdenhados por nossa decência, nós podemos ser diminuídos em razão da inveja, em razão do ódio, em razão da não aceitação de Deus. E podemos por algum tempo ficar como o salmista, assim, cheios com tudo isso. Com a sensação de que não aguentamos mais, absolutamente indignados com a agressividade das pessoas, com os ambientes hostis, com a montagem de um cerco de ateísmo que deseja abafar a nossa voz, bloquear as nossas ações, dificultar o avanço da boa influência cristã. Porém, Deus é misericordioso. Ele não permite a nossa ruína. Ele nos dá fôlego para seguir adiante e ele contém o ímpeto dos malfeitores. Há razão, irmãos, para Deus agir assim, a sua própria natureza. Em Provérbios 16:5 se diz: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Tiago faz referência a uma outra passagem bíblica que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem é que está afligindo o salmista aqui? O homem soberbo. Aqueles que o desprezam na sua altivez. Portanto, o caráter de Deus em si mesmo frustra a maquinação dos perversos. Então, o Senhor assume a defesa dos seus servos e com misericórdia os ajuda e os livra. Nós podemos imaginar, irmãos, o quanto o escritor do Salmo estava esgotado, porque homens malignos podem provocar grande desgosto, contrariedade e transtorno.
Isso é tão incontestável que quando Davi se viu com a chance de escolher o castigo pelo seu pecado, ele não teve dúvidas, ele não hesitou. Duas das alternativas que lhe foram dadas seria fugir e ser perseguido pelos inimigos ou receber uma peste sobre a terra. Davi disse a Gade, o profeta: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia ele. Quer dizer, baseado no que Davi conhecia da maldade humana e no que ele conhecia das misericórdias divinas, ele fez a sua escolha. Ele fez a sua escolha. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia. Nós sabemos que nós podemos encontrar misericórdia e socorro e graça em Deus, que nos socorre na ocasião oportuna. Mas nem sempre nós podemos encontrar qualquer complacência da parte dos homens. O escritor do Salmo 123 sabe o que é isso, porque ele está também em uma grande angústia por causa do desprezo e do escárnio dos homens. Não é fácil. Não é fácil enfrentar o desprezo e o escárnio das pessoas. E as pessoas conseguem ser bem cruéis quando elas querem. As pessoas sabem onde nos machucar quando elas querem. Elas sabem pisar no nosso calo quando elas querem. Não é fácil. O salmista está diante de uma situação de aperto aqui. Mas ele apela para as misericórdias de Deus. Porque quando os homens não nos valem de nada, nós podemos nos valer das misericórdias do Senhor. Escrevendo a Timóteo, Paulo diz que suportou variadas perseguições e de todas o Senhor o livrou. Depois alertou o jovem pastor afirmando que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E concluiu: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Coragem, meus irmãos. Porque muito pior do que aquilo que nós sofremos quando enfrentamos o desprezo dos homens é aquilo que os homens sofrerão quando eles tiverem que enfrentar o desprezo de Deus. O desprezo dos homens não é nada, é uma coisa pequena quando se compara com o desprezo que pode vir da parte de Deus. Em Romanos é dito que certos homens, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Nós estamos aqui falando sobre o desprezo dos homens pelos seus semelhantes, o que não poucas vezes lança um jugo pesado sobre os ombros dos próprios crentes. Agora pensem, meus irmãos, nas enormes ofensas que são dirigidas a Deus todos os dias por esses mesmos homens que nos afligem. Então, se nós estamos sangrando pela brutalidade, pela aspereza, pela sordidez, pela insolência, pela virulência dos adversários, e não estamos nada confortáveis com isso, pensem que o Deus Santo e puro continua sendo diariamente desprezado pelos homens, ainda que diariamente ele continua fazendo o sol brilhar sobre as cabeças deles. Querem que eu descreva o ápice do desprezo humano? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhando-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado. Era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores
que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. De quem que o texto está falando, irmãos? Jesus Cristo. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Há alguém a quem nós podemos recorrer que conhece bem o que é o desprezo humano. Jesus foi desprezado por ter vindo de Nazaré da Galileia. Depois foi desprezado por se assentar à mesa com pecadores. Seguiu sendo desprezado até a morte e morte de cruz. Por ocasião da sua crucificação, quanta zombaria, quanto escárnio, quanta soberba humana em rebelião contra o Filho de Deus. Sua prisão, os açoites, os bofetões, o cuspe infame, as roupas rasgadas, uma coroa de espinhos, uma placa irônica sobre o madeiro, se referindo a ele como rei. Impropérios de todos os lados, das autoridades judaicas e romanas, dos soldados, da multidão que escolheu livrar Barrabás, e até dos que com ele foram crucificados. Jesus vai até a cruz e ora pelos seus, a fim de que Deus os perdoe. O apóstolo Pedro deu um belíssimo testemunho do que Cristo fez a essa altura, quando escreveu a sua epístola. Ele disse: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Meus irmãos, é certo que nesse mundo podemos ser insultados, depreciados, desprestigiados pelos homens, pela torpeza que domina muitos corações. Quando isso acontecer, eleve os seus olhos àquele que habita nos céus e governa sobre justos e injustos. Quando isso acontecer, lembre-se de que você é um servo que tem ao seu lado um Senhor sábio e bondoso. Ele nunca irá te desprezar e ele manifestará a sua misericórdia. Espere por aquilo que ele fará, porque ele certamente fará. Clame pela misericórdia de Deus para que você seja acudido e consiga suportar as provações. Mas faça também o que Jesus fez. Ore por aqueles que te perseguem. Não revide o mal com o mal. Se entregue àquele que julga retamente. A ele pertence a vingança e ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. A ti que habitas nos céus, elevo os meus olhos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.